Eu tava me segurando, mas eu precisava gravar esse vídeo aqui. É um vídeo desabafo, vamos dizer assim. Meu canal aqui é de investimentos, é de dinheiro, esse tipo de coisa, mas é um vídeo agora diferente. É um vídeo tapa na cara pra você ver que você viveu sempre em uma Matrix, tá? Então senta na cadeirinha, senta o bumbum e ouve até o fim, sem resquícios políticos de bandeira partidária ou de lado, esquerda, direita, simplesmente ouve, porque são assim que as coisas funcionam. Então qual que é a Matrix que você está vivendo? A gente vai falar um pouquinho sobre o governo. Fala do governo do Brasil, mas de certo modo é o Estado, né? O governo de um país. Por que você acha que o investimento em educação básica é uma merda, é uma porcaria? Por que você acha que as escolas são depredadas, a criancinha não tem nem merenda, o cara sai do ensino médio ali, do ensino fundamental, ensino médio, não sabendo nem fazer uma conta demais? Ou seja, sendo bem direto ao ponto, a criancinha cresce burra. Cresce sem discernimento, sem saber a sociedade que vive, como as coisas funcionam, cresce burrinha. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E você acha que isso é algo do destino, algo que acontece por acaso? Isso é estratégico. Isso é estratégico do Estado, do governo, querer fazer isso. O governo quer que você cresça burrinho. Porque quando você cresce burrinho, quando você chega ali nos seus 15, 16, 17 anos, você precisa tomar uma decisão na sua vida. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ser o quê? Administrador? Vou ser engenheiro? O que eu vou fazer da minha vida? Só que você também tem poucas condições. A maioria da população vive numa condição extremamente pobre ou próximo da pobreza, que não tem condição de pagar uma bela faculdade particular ou algo nesse sentido. E aí olha que maravilha. Aí vem alguém, algum governante maravilhoso, pai de santo, que fala assim: ah, você quer estudar isso aqui, meu filho? Então tudo bem, eu vou te dar uma vaga nessa universidade pública, através desse programa social de inclusão dos pobres, ou cotas raciais, ou o que quer que seja, para você ser inserido num ensino maravilhoso e poder ser alguém na vida depois. Poder exercer a sua profissão. E aí o que você faz? Porque você cresceu uma pessoa burrinha, você aplaude, você endeusa, né? Você aclama por aquele governante que te deu uma vaga ali, que fez você sair daquela situação difícil que você estava. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe incentivo, não existe investimento, as escolas são todas depredadas, as crianças crescem burrinhas, semi-analfabetas no Brasil, por uma questão estratégica. Justamente para você criar uma massa de manobra extremamente fácil de manipular no futuro. Que basta você dar um voucher, dar uma cota, dar qualquer coisa, que aquela pessoa não sabe nem ter discernimento e vai endeusar aquele político, aquele governante que está criando aquele programa, aquelas cotas ali, aquela coisa toda. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o outro ponto? Agora a gente vai entrar num lado um pouquinho mais técnico, mas eu vou falar de maneira bem simples para você entender. Quem controla a moeda do país? A gente vive no Brasil. Quem controla o real? A moeda real, nossa moeda. É você? Sou eu? É um empresário malvadão? Não, é o governo, certo? Espero que você saiba disso. Então, o governo ele é igual a qualquer pessoa, qualquer família, qualquer empresa. Você tem suas contas no fim do mês e você tem sua renda, seu salário ali. Se você fecha o fim do mês no negativo, você precisa arrumar dinheiro de alguma maneira. O que você vai fazer? Ou você vai cortar seus gastos, ou você vai tomar dinheiro emprestado num banco, ou você vai pedir para sua mãe, para sua tia, para seu amigo, você vai pedir dinheiro para poder fechar o mês no 0 a 0 pelo menos. Senão você fica endividado, etc. O governo é a mesma coisa. Ele tem suas continhas, ele tem tudo que ele tem que pagar, e ele tem suas receitas, principalmente através de impostos. Se o governo fica no negativo no fim do mês, enfim, ele pode rolar a dívida, enfim, ele pode fazer um monte de coisa que eu não vou entrar nos termos técnicos. Mas o que ele pode fazer também? O governo tem uma diferença em relação a você, em relação a qualquer empresário, qualquer pessoa. O governo pode chegar no fim do mês, ver que a conta está negativa, ele pode fazer assim: ah, tá negativo? Porra, vamos imprimir dinheiro aí, vai. Imprime dinheiro que a gente fecha essa conta. Ou então, melhor ainda, ano que vem tem eleições, e aí o cara pode pensar e falar o seguinte: porra, né? Tem eleições ano que vem, preciso aumentar minha popularidade, preciso estar na boca do povo como um grande governante, não sei o quê. Só que eu não tenho dinheiro, né? Tô no negativo. Então vamos fazer o seguinte: vamos imprimir uma grana, né? Vamos imprimir um dinheirinho, vamos pegar esse dinheiro novo que a gente criou e vamos começar a financiar um monte de obra pública. Vamos fazer construção de rodovia, construção de estrada, construção de ponte. E a gente faz duas coisas: a gente gera empregos, muitos empregos, e a gente tem um monte de construção de infraestrutura Brasil afora. E aí ano que vem, nas eleições, eu vou chegar ali no meu discurso político e falar assim: o desemprego no Brasil está extremamente baixo. A gente criou 1 milhão de empregos nos últimos 12 meses. A gente tem canteiro de obra em todos os cantos do Brasil. A gente está avançando com a infraestrutura que o Brasil precisa para a gente avançar para um futuro extremamente próspero. Enfim. O que acontece, Rodrigo, quando você imprime dinheiro? Principalmente num país emergente, Brasil, né, que a gente vive, subdesenvolvido, com moeda fraca. O real é uma moeda fraca, sensível. O que acontece? O que você acha? Pensa.
O que você acha que acontece? Eu vou te dizer o que acontece. Quando você imprime dinheiro, principalmente num país subdesenvolvido como o Brasil, com moeda fraca, que é o real, na prática é quando você vai comprar o seu franguinho pro churrasco ali no fim de semana, e antes o franguinho era R$ 20 o quilo. E agora o franguinho tá R$ 25 o quilo. Aí você olha e fala, nossa, mas tá caro o franguinho. Vamos encher esse churrasco de linguiça, vai. Aí a linguiça tava R$ 15 o quilo. Agora a linguiça tá R$ 18 ou R$ 19 o quilo. Aí você fala, pô, tá cara a linguiça também? Vamos meter de pão de alho aí. O pacote de pão de alho tava R$ 10. Agora o pacote de pão de alho tá R$ 13. Na prática é isso. Qual que é o nome disso? É inflação. É quando você tem um aumento generalizado dos preços. E eu não vou me estender em nada muito técnico aqui, mas isso acontece por algo muito simples, chamado de lei da oferta e demanda. Se você aumenta a quantidade de algo, a quantidade existente, a oferta de algo existente na economia, esse algo perde valor. Simples. Por que o ouro é tão valioso? Porque você não encontra um maluco andando com pedra de ouro, resquício, pozinho de ouro ali na rua para comprar um pão. É difícil você encontrar ouro. Ele está debaixo da terra, ele está em minas. É difícil você extrair, ele é escasso. Existe pouco ouro na terra. Por isso que ele é tão valioso. Por isso que ele vale tanto. Lei da oferta e demanda. Agora, se você tem seu dinheirinho real e alguém vai lá e imprime reais, aumenta a oferta de reais na economia, o real vai perder valor. Se o real perde valor, as coisas têm que aumentar o preço para encontrar um novo ponto de equilíbrio. Lei da oferta e demanda. Não é mágica nem nada. Lei da oferta e demanda. Simples. Mas é que acontece. Aí vem o ponto, nossa, maravilhoso. Quando a inflação vem, ou seja, quando a tiazinha ali vai fazer arroz e feijão e o preço dos produtos que ela usa ali aumentou em 15, 20%, o que ela vai fazer? Ela vai reclamar com quem? Com o governo? Com o presidente? Não, ela vai reclamar com o dono do mercado. O empresário malvadão que só pensa em lucro e quer aumentar ao máximo os lucros, vai reclamar com o dono do mercado. E aí todo mundo começa a reclamar. Nossa, que preço absurdo, as coisas estão aumentando, esses empresários, é o capitalismo malvadão que mexe com a mente das pessoas. Mas aí o governo fala o quê? Realmente, pessoal, é o empresário. Né? A gente precisa conter esses empresários porque essa mente capitalista de só querer lucro. Então é perfeito. Vocês entendem que é uma estratégia perfeita para o governo? É uma maneira minuciosa dele cobrir o déficit que ele tem. É uma maneira dele aumentar sua popularidade porque ele financia obras, um monte de coisa por aí. E ao mesmo tempo é uma maneira que ele tem de botar a culpa em outra pessoa. No caso o empresário. Não tem nada a ver com isso. Quem controla a moeda? É o governo, não o empresário. O governo que cria a moeda. E ele cria a moeda, destrói o poder de compra da moeda, aumentando o preço dos insumos, dos produtos na economia, e depois ele pode muito bem colocar o empresário como culpado. E você acha que a tiazinha, que o cara que faz o churrasquinho e tá feliz no fim de semana, você acha que ele vai entender todo esse mecanismo que eu tô te explicando aqui? Você acha que ele vai entender isso? Não. Ele vai botar a culpa no dono do mercadinho da esquina, ele vai botar a culpa no dono do Carrefour, no dono do Pão de Açúcar, em tudo. Menos no governo, porque ele não vai entender esse mecanismo. E por que ele não entende esse mecanismo? Aí a gente faz um gancho no começo do vídeo. Ele não vai entender esse mecanismo porque, infelizmente, essa pessoa cresceu burrinha. Cresceu sem discernimento, cresceu sem saber o básico de economia, sem saber o básico sobre dinheiro, o básico sobre orçamento, o básico sobre finanças. E por que ele cresceu burrinho? Porque o governo não investe na educação básica. E não investe não porque não quer, porque é estrategicamente não investir na educação básica. Porque você cria esse bando de pessoa burrinha que quando chega nos 17 anos basta você dar um voucher de faculdade pública para aquela pessoa exercer uma função na vida dela, que ela fica feliz e endeusa aquele governo. Começa a aclamar aquele governo, aquele governante, aquele político. E aqui de novo, não estou falando de Lula, Bolsonaro. Se você estrategicamente não rega as sementinhas que você planta, essas sementinhas vão crescer podre. Vão crescer podre. As pessoas burrinhas que não têm discernimento de nada e qualquer medida populista que o governo faça, elas vão engolir achando que está tudo certo. Beijo, fico por aqui.